Oi, gente, bem-vindos a mais uma edição do Café com Ex, uma das nossas frentes de atuação no Projeto Convívio. Eu sou a Ana Santiago, se você ainda não me conhece, você tem que ver as edições antigas, tem um monte de vídeo lá legal. Eu estou em algum lugar entre o sétimo período, com a pandemia daquela embolada básica, mas enfim. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, agora com um topete meio cacheadinho, óculos preto de armação redonda. Estou usando uma blusa verde escura e um colar dourado. E hoje eu tenho a honra de apresentar a nossa ex, Gabriela Ditz. Ditz, tá certa a pronúncia? Dits. Ditz, Gabriela Isso, Ditz. isso. A Gabi se apaixonou pela gastronomia desde bem nova e depois de ter várias experiências em cozinha e hotel durante seu curso técnico de turismo e hotelaria pela Rural, né, o FRRJ, ela teve certeza que queria seguir na profissão. Ela se formou então, em gastronomia na primeira turma de gastronomia daqui da UFRJ, daqui da UFRJ, vocês entenderam? E durante sua formação, ela passou por vários restaurantes, acumulou várias experiências profissionais que hoje fundamentaram o seu trabalho, né? Logo após a formatura, ela abriu sua própria empresa e segue empreendendo no ramo da gastronomia com a produção de doces e bolos para festas e eventos, além de delivery e cafeteria. Gabi, queria te agradecer mais uma vez por o convite. A gente está tentando marcar isso desde o ano passado, a nossa agenda se É, desencontrando sempre. Queria passar agora a palavra para você, se apresentar um pouquinho a mais. claro. Não, porque, no caso, no final do ano passado, eu estava fazendo a transição para a cozinha nova, né? Que é que vocês estão vendo aqui atrás. E, então, assim, minha vida mudou ainda mais, assim, da água para o vinho, foi uma correria. Mas agora já está tudo entrando nos eixos de novo e fico muito feliz em participar aqui, como sempre, né? Sempre que tem um convite da FRJ, eu fico lisonjeada mesmo, de coração. E é isso, você já resumiu aí bem da minha trajetória, né? Eu sempre tive essa aptidão para gastronomia, apesar de que eu acho engraçado que quando alguém fala assim sobre a sua história, aí quando fala, porque minha avó cozinhava muito, eu nunca tive isso, assim. Foi uma coisa meio genuína minha. E quando eu entrei mesmo para o curso técnico, eu entrei já com essa visão da gastronomia, né? Que eu sabia que ia ter aula de cozinha lá. Eu falei, pô, é legal que eu já vou vendo também. Acabei me apaixonando pela hotelaria também com isso. E isso só complementou realmente a minha visão do mundo da gastronomia daí para frente. E sua autodescrição, por favor, que a gente parou. Como é que faz? Eu tenho que falar Só como é que eu você sou? descrever como é que você está agora, como é que você está. Tô A roupa que você vestida. está Tá, igual usando. você fez, né? Tá, beleza. Igual eu fiz. Tá, então, eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, e estou usando uma doma verde com o símbolo da minha empresa e fones de ouvido. Perfeito, tá ótimo. Então, nossa primeira perguntinha é como foi a graduação para você, a importância da formação universitária na sua vida? É, eu acho que, assim, parece que é uma coisa que a gente já recebe ao longo da nossa vida, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Tem que se formar em alguma coisa, né? E eu acho que quando eu entrei para gastronomia, ainda mais para a UFRJ, que era a primeira vez, assim, tinha um peso muito grande, né, do reconhecimento dessa graduação dentro de uma área que não tinha, né, só tinham cursos que não eram de bacharelado e tudo mais, e tá entrando na UFRJ. Então, eu senti desde o primeiro momento, assim, um peso muito grande de como que isso não só traria uma diferença para a minha vida, como também traria uma diferença para o mercado de trabalho de uma forma geral, né? Foi uma coisa que foi muito falada ao longo da minha graduação, que os professores falavam também que a gente ia trazer uma mudança para o mercado de trabalho dentro do Rio de Janeiro. Então, assim, por isso que eu falo disso sempre com muito orgulho, com muita alegria de poder ter feito parte disso. Realmente, assim, é aquela coisa, né? Quando você tem meio que aquilo em você, acaba acontecendo as coisas de eu ter entrado na primeira turma e tudo mais, né? Essa sintonia, assim, com o universo. Então, eu levo isso comigo para sempre, com certeza.
E como é que foi essa experiência de ser, assim, a cobaia da primeira turma? É. Eu gosto de ter sido cobaia, eu acho legal, porque a gente teve uma participação muito grande, né? Por exemplo, eu que escrevi o juramento, né, da formatura da primeira turma. Olha, que legal! Então eu fui junto com o Guido também, que criamos o CA, que fizemos tudo, assim. Então eu sempre tive uma participação muito ativa durante toda a universidade, tanto no âmbito do curso em si, como no âmbito da universidade, porque eu acho que eu aproveitei o máximo que eu podia. Então, eu participei de tudo que você imaginar, iniciação científica, extensão, qualquer projeto eu estava envolvida. Mas essa parte, para mim, eu acho que era a que eu mais me tocava, né? De poder ser representante da gastronomia, de fazer essas coisas que eu sentia que ia ficar bem que para a perpetuidade, né, do curso. Então, para mim foi uma experiência incrível, assim, que foi o que eu falei, né? De ser essa junção, assim, de momentos, de eu ter entrado justamente nesse momento e ter conseguido fazer parte efetiva disso tudo. Nossa, incrível, incrível mesmo. E quais os maiores obstáculos e o que você mais gostou durante esse período da graduação? Eu acho assim, uma coisa que eu tenho muita consciência é que eu tive, né, o privilégio de poder só estudar enquanto eu estava na universidade. Então, eu acho que isso foi uma coisa que algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Então, assim, eu pude me envolver em tantos projetos, em tantas questões, com, óbvio, muito apoio da universidade. Eu tinha bolsa, tinha coisas que me ajudavam a me manter ali também. Tanto que eu moro um pouco longe, né, da universidade, então, por um bom tempo, eu morei na vila residencial por conta da bolsa e de ajudas que eu tinha assim dentro. Então, eu sei que algumas pessoas não conseguem aproveitar tanto, né? Eu acho que isso acaba sendo uma dificuldade para a maioria das pessoas, da locomoção, do quanto que o curso acaba exigindo, né? De uma forma Uhum. geral, até por ser noturno, de ser como é que fala? Integral, né? Integral tarde e noite. Então, assim, eu sei que essa distância e essa carga horária mais extensa era uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, também eu ter podido me envolver e me dedicar a isso 100% foi a minha principal, assim, vantagem também, né, nesse sentido. Porque eu pude estar, como é que eu posso dizer? Totalmente voltada para aprender tudo que eu podia, né, para sugar esses aprendizados. E ainda assim eu fiz, né, desde o primeiro período eu fiz estágios, então eu fazia estágio de manhã e aí depois eu ia para a faculdade, mas assim, eu não tinha aquela obrigação de ter ali o estágio porque, né, me sustentava ou algo do tipo. Entendi. Pô, legal. E qual foi o seu maior medo, assim, quando você virou nossa ex? Né? É engraçado porque eu acho que eu não pensei muito nisso, acho que eu saí muito empolgada, não fiquei muito com medo de alguma coisa. Mas com certeza, assim, ao longo das minhas experiências profissionais, enquanto na faculdade, né, eu fiquei com essa vontade de tentar fazer algo por mim mesma, tentar fazer algo sozinha, né, empreender e tudo mais. E por algumas frustrações mesmo, assim, dentro do ramo, né? Em relação a trabalho e tudo mais, mas eu não pensei muito assim nesse medo, tipo, o que vai acontecer e tal. Foi muito assim, vamos tentar, vamos fazer e tal. Mas com certeza depois do que eu tive uma experiência em cozinha industrial, né? Eu já tinha aberto a minha empresa e aí eu parei um pouco porque eu tive essa oportunidade com carteira assinada e tudo mais, foi bem legal. Mas aí eu fiquei com um pouco de medo, assim, fiquei com um pouco de caraca, e se o mercado de trabalho for sempre assim, sabe? Eu tive muitos embates ali, foi um período bem difícil assim na minha vida profissional, que me fez rever, né, muita coisa que eu já tinha passado. Porque eu acho que a universidade, principalmente a Universidade Federal, ela te traz uma visão socioeconômica muito rica, né? E no mercado de trabalho não é isso que é colocado muitas vezes, né? Então, assim, eu sempre tive esse ímpeto de fazer diferença ou de tentar falar e me posicionar de uma maneira com que eu acreditava, que era o que a universidade sempre fez. E então eu tive esse medo, assim, de, sabe, parecer um ET, assim, no meio das pessoas, assim, e tentar implementar uma mudança de padrão que a gente sabia que ia acabar acontecendo, né? Justamente por estar entrando no mercado de trabalho profissionais que tinham
esse arcabouço de informações, de consciência, né? E ter essa dificuldade. Então, era bem difícil, foi bem difícil. Uhum. Por exemplo, lá nessa, eu trabalhei, no caso, foi nas Olimpíadas, né? E eu tinha um cargo de sous-chefe e eu tinha que traduzir o que os chefes que vinham de fora falavam para a equipe que era brasileira, né? Então, os sous-chefes ficavam meio que nesse intermédio. Então, assim, nossa, aconteceu milhões de situações, assim, deles não entenderem o nosso jeito de trabalhar, ou não entenderem... A gente tem mais esse cuidado com a pessoa, com o profissional, com entender o que está acontecendo, entendeu? E eles não, era, ó, é isso, acabou, sabe? Então, assim, eu tinha que ficar o tempo todo, assim, querendo ser profissional, óbvio, querendo mostrar que eu era um profissional, e ao mesmo tempo falar, tá, mas a gente também tem que cuidar das pessoas, sabe? A cozinha é um trabalho difícil, cozinha é um trabalho que demanda muito da gente o tempo todo, né? E eu nunca quis entrar para nenhum ramo, eu acho que eu entrasse, eu ia querer não ter esse cuidado com ninguém, né? Então, isso é uma coisa que eu carrego muito aqui na minha empresa. Eu reconheço o esforço das pessoas que trabalham comigo, muito além do, você está recebendo seu salário, entendeu? Então, eu sempre viso, assim, que a gente tem uma boa qualidade de trabalho, uma boa qualidade de vida dentro do trabalho, que é o que a gente vê que não acontece muito nas empresas, né? A gente não tem mal, tem tempo para comer, para parar, para sentar, né? Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu ainda não posso tudo que eu quero, mas eu tento estabelecer sempre um diálogo muito grande com todo mundo, colocar as minhas limitações, então acaba sendo tô acabando criando assim um ambiente que tenha essa troca, que eu entenda que eu sou uma pessoa que estou empreendendo, mas eu venho de dentro da cozinha. Às vezes eu acho que vem muito assim, as pessoas, vou ter um restaurante, aí contrata um cozinheiro, né? E não é um cozinheiro, nem sempre é o cozinheiro que vira e quer abrir um restaurante, né? Então, acho que essa visão de dentro da gastronomia e de ter saído da universidade com isso é o que faz a diferença para eu criar um ambiente de trabalho, eu acredito que mais rico, mais justo, mais prazeroso mesmo para o seu trabalho ser uma coisa assim que você faz e no final do dia você está esgotado, né? Acaba acontecendo, mas a gente tenta não acontecer. E você recebeu outras oportunidades quando você saiu ou você viu um meio diferente ou você já foi direto assim? Então, dentro dos meus estágios, eu tive as oportunidades de continuar, né? Mas eu ainda estava um pouco assim, nessa de não ter gostado tanto, assim, de todos os lugares. Mas as oportunidades surgiram mais mesmo depois que eu abri a empresa. Então, depois que eu abri a empresa, eu tive essa oportunidade das Olimpíadas, que aí eu achei que valeria a pena a experiência, né? E super valeu, dependente dessas questões assim, mas me fez enxergar tudo de uma outra forma, né? E tive outras propostas de emprego, mas todas elas eu teria que fechar a empresa, entendeu? Então, eu lembro que eu cheguei a ser chamada para... Porque, assim, a minha empresa ela tem essa questão brasileira, né? Que é uma coisa muito minha. Sempre foi. Então, assim, o meu TCC foi voltado para o Rio de Janeiro, para a história do Brasil, do Rio, e de coisas assim que realmente não é uma coisa que eu faço porque é moda ou, sei lá, qualquer outra coisa. É verdadeiramente que eu sinto, que eu gosto, que eu quero valorizar. Então, por exemplo, você recebeu uma proposta para ser até um cargo bem legal, mas era numa empresa belga de batata frita congelada. Então, assim, eu ia ter que viajar para a Bélgica, ia ter que conhecer. Então, assim, maneiro, que ótimo, um salário bom, você ia viajar, ia ter... Assim, eu ia sair de uma produção artesanal que valorizava os produtos de ingredientes brasileiros para uma coisa congelada, multinacional, de uma coisa do outro país, entendeu? Então, eu tive esses contrastes, assim, e eu fui realmente escolhendo continuar com o que eu estava arriscando conscientemente, né? Dentro desses anos que aconteceram, que eu fui construindo a empresa. Mas agora fala um pouquinho mais dessa experiência com as Olimpíadas. Você teve que falar um monte de idioma diferente? Como é que foi que você entrou nisso? Foi bem legal. Foi uma oportunidade assim que é até engraçado. A gente meio que falava que estava esperando por isso, sabe? Quando eu lembro de estar no técnico em hotelaria e aí ter saído a notícia de que ia rolar, né? Eu lembro que tinha
aquela coisa da escolha e tal, e a gente comemorou muito, assim, a gente comemorou dentro da sala de aula. Então, assim, era uma coisa meio que eu já tinha certeza que eu ia trabalhar nas Olimpíadas, quando eu tivesse, porque ou na área do turismo, ou na área da gastronomia depois, né, que eu não tinha, nessa época que a gente morou, não tinha certeza que eu ia estar na faculdade, nem nada, mas e eu sempre tive muito, depois que eu me apaixonei muito pela hotelaria também, gostava muito de línguas, então eu estudei a vida toda, eu falo alemão, eu falo francês também, fui estudando francês durante a gastronomia, e o inglês eu sempre estudei também desde muito nova. Então, assim, eu tinha muito essa coisa assim, tipo, é meu cargo, certeza, vai de lá eu vou entrar. E foi muito isso, assim, e era legal, porque eu fiquei teve algumas pessoas que ficaram mais isoladas, assim, né? E eu fiquei numa das cozinhas principais. Então, tinha muito contato com gente de, basicamente, vários países, assim, né? Então, eu tive contato com pessoas que falavam francês, que falavam inglês e tudo mais, então consegui interagir um pouco, mas teve muito, acho que foi bem desafiador, mais do que assim, empolgante, né? Porque tinha esses desafios que eu te falei dentro da própria organização da cozinha, desafios da língua também, o desafio por eu ser mulher, que isso acontecia muito, entendeu? Então, assim, teve um chefe lá que eu tive, que ele era francês, e ele não falava francês comigo, de jeito nenhum, entendeu? Então, tinha um australiano que falava francês comigo, ele sabia que eu falava francês, então eu forçava para poder treinar, e quando esse chefe, ele chegou a ter uma conversa com nós dois, e ele falava em francês com o australiano, mas não falava em francês comigo. Entendeu? Então, assim, tinha uma coisa meio esquisita, assim, dele não me reconhecer ou coisas do tipo. Então, era tênue, assim, sabe? E aí também eu lembro de uma situação que um chefe veio pedir para eu meio que traduzir uma bronca, assim, para uma pessoa, né? Mas eu vi claramente que ele só estava sendo um pouco homofóbico, entendeu? E aí eu não traduzi. Eu falei, não vou falar isso para você. Então, ficou um embate, assim, eu tinha muito... Isso era legal, porque como eu sabia a língua, né? Eu tinha como ir contra ou me posicionar. Então, assim, o tempo todo eu sou assim, né, na vida. Então, o tempo todo na cozinha eu tinha muito essa posição de guarda, de falar não. E, inclusive, teve uma... eles tinham muita dificuldade em aprender a lidar com as peculiaridades do Brasil, tanto quanto com a equipe, quanto que, por exemplo, eles tinham uma dinâmica de achar que eles podiam fazer uma carne e deixar na bancada. E aí chegava as nutricionistas e falavam, não, aqui é mais úmido, aqui é mais quente, aqui não sei o quê. Não dá, não rola, entendeu? Então, eles tinham muito, sim. Eu lembro que eles ficaram revoltados com a questão dos touca. E aí todos os chefes que vinham de fora rasparam a cabeça para falar, então agora pode ficar sem touca, sabe? Era assim, as nutricionistas sofreram muito, coitadas. Meu Deus. Então eu tinha muito essa, mas era legal assim acompanhar a organização da cozinha, muita coisa que eu aprendi, que eu levo até hoje, foi de lá, assim, de uma grande produção. Então, assim, coisas básicas, né? A gente sempre aprende na faculdade, vamos fazer um plano de ataque, chegar e ter um plano de ataque para entrar na cozinha. Então, isso era muito real lá dentro. Assim, você entrava e chegava o chefe, primeira coisa era parar na frente do quadro, ele já designava lá, isso e tal. E aí a gente já seguia. Então, não tinha um dia que não acontecia isso, assim, corretos nessa organização. Aí, até hoje eu brinco aqui, eu falo, gente, tem que ter um fluxo de trabalho. Qualquer coisa que vai fazer, você vai pensar, eu vou começar daqui e vou terminar ali, né? Para ser sempre limpo, ser sempre organizado, não ter que ficar recontando, porque era uma cozinha de volume muito grande. Então, tinha que ser rápido, tinha que ser bem feito e tinha que estar sempre em movimento, né? Eles não queriam que tivesse entraves, né? Que a gente ficasse parado ou travado ali. Então, isso acho que foi bem rico de ter, né? E esse contato, né, com a língua de fora também, ali dentro do trabalho, eu aprendi vários nomes de ingredientes, de coisas assim na hora, que a gente vai tentando ligar uma coisa com a outra, né, que a gente nunca está preparado, mas era bem legal. Nossa, eu achei muito legal na sua fala a importância da graduação, né? Assim, tudo que você falou passa por todas as matérias que a gente tem no FRJ, desde gestão, enfim, achei assim, máximo. Eu fui meio nerd na faculdade. Eu estudei certo. tudo, eu amei muito, assim, de verdade. Foi uma oportunidade, assim, que foi o que eu falei no início. Eu tive mesmo essa chance de poder só estudar, meu pai me dá esse apoio, e eu realmente fui com tudo, assim, que eu podia.
Isso faz muita De diferença, né? verdade. Sim, exatamente. E quais são os seus planos para o futuro? O meu plano dentro da minha profissão, eu quero me tornar e me posicionar uma historiadora gastronômica da área de doçaria brasileira. Então, assim, hoje não é o que eu ainda consigo fazer, mas eu acredito que você conhece a Abel Coelho, é uma chefe de São Paulo. Ela é bem conhecida Acho também, que eu principalmente em conheço o São Paulo. nome. E ela teve um programa, né, que ela explorava assim os cantos do Brasil, assim, e sabe, aquilo ali mexe comigo até hoje, assim. Então, eu acho que tem muita coisa desde assim que eu entrei para a faculdade, uma coisa que mexe muito comigo é do brasileiro valorizar o Brasil, sabe? Então foi até isso que permeou bastante meu TCC também, que meu TCC falou um pouco sobre como que os chefes franceses que vieram para o Rio, com aquela mentalidade da novela cuisine, começaram a valorizar o próprio Rio, os ingredientes que a gente tinha aqui, o que a gente tinha de melhor, porque às vezes a mentalidade daqui de dentro já era de valorizar o de fora, né? Então, isso foi uma coisa que me seguiu comigo toda a faculdade, segue comigo hoje no meu trabalho, e cada dia mais eu quero conseguir, né, ter meios de atuar nisso, né? Porque é difícil, a gente tem que vender, tem que fazer a vida acontecer, e conforme eu for conseguindo um pouco mais fôlego, eu quero ampliar esse meu estudo, essa minha pesquisa, essa minha valorização, sempre carregar isso no meu trabalho. Hoje, o que eu consigo fazer dentro do meu trabalho é eu utilizo bastante produtos de produtores nacionais, de preferência regionais. Então, assim, eu sirvo aqui, hoje eu tenho a cozinha, eu tenho um mini café na varanda, né? Então, na varanda, a gente serve um café que vem de Friburgo pra gente, que eu compro direto do produtor, mando uma mensagem para ele, falou, e aí, como é que tá? E tá frio? Tal, ela sabe, assim, e aí ela manda o café, faz a torra lá para mim, não sei o quê, e tal, sabe, esse contato. Eu uso uma goiabada que vem de Minas, então também falo direto com o fornecedor. Agora eu comprei, estou usando alguns produtos também vendendo o doce de leite Roca, que aí eu entro em contato direto com eles. O meu chocolate principal, né, utilizado nas receitas, vem direto da Bahia para mim também. Então, assim, mas são coisas que eu luto muito para conseguir fazer, entendeu? Porque eu entendo também o lado dos fornecedores. Então, assim, a maioria das coisas eu tenho que pagar no dinheiro, eu tenho que fazer uma compra com pedido mínimo. Então, assim, eu tenho que ter um capital em caixa para eu poder deixar parado nisso, entendeu? Então, isso é bem duro para mim ainda, sabe? É muito diferente eu chegar ali em qualquer loja aqui de confeitaria e conseguir comprar um chocolate dois da Calebu que sempre tem, entendeu? Pode repetir essa Eu última querer parte, ter que deu muito acesso a esse tipo travado de aqui. chocolate brasileiro, de produção nacional. Qual parte? Você estava falando de um pouquinho Onde que depois travou? do chocolate que vem da Bahia. Um bicho aqui. Tem que cortar essa parte. Tá, vamos lá. Então, que hoje eu uso chocolate que ele vem direto da Bahia para mim, do fornecedor, né? Que é de produção nacional e que é um chocolate feito sem adição de conservantes, né? Fora que o terroir é totalmente diferente, né? Da degustação do chocolate, é muito incrível. Mas ainda assim é uma coisa bem dispendiosa, que é muito mais complicado eu conseguir ter acesso ao chocolate, ter que investir um dinheiro nesse chocolate, do que eu conseguir qualquer um, até mesmo importado da Calebu ou outras marcas, que eu tenho um acesso muito mais fácil, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu luto bastante hoje em dia, que eu valorizo isso, tento fazer o pouquinho que eu posso, né, tendo esse acesso a esses fornecedores e lutando por isso, e cada dia eu quero conseguir fazer mais, né? Uhum. E qual o nome dessa empresa? É Brada Doçaria Brasileira. Onde é que Aí ela fica? Brada vem do verbo... Oi? Onde é que ela fica? Eu fico em Campo Grande, no bairro Ah, de Campo Grande, no Rio. Aí brada vem do verbo bradar, né? Que me inspirei no brado retumbante do hino nacional, que significa reivindicar algo com veemência, assim, com bastante força. Então tá no imperativo, na modo que os nossos clientes meio que ajudam a gente nesse processo. E doçaria porque vem do verbo doçar, né? E não de doceria, que seria do substantivo. Então por isso que assim, aqui é a minha cozinha, então isso
está vendo é o que o cliente vê quando ele entra. O cliente entra, tá todo mundo aqui fazendo, enrolando doce, fazendo bolo e tal. Então, assim, ele vai valorizar o fazer e não necessariamente o produto pronto, né? Por isso que vende doçaria e não doceria, como a maioria das pessoas coloca. Nossa, muito criativo. E Obrigada. você ingressou na Gastro quanto tempo depois do curso na Rural? Então, eu me formei, né, no final do ano, assim, em dezembro, aí a gastronomia começou em agosto, então eu fiquei esses 6 meses achando que eu não tinha passado. Aí eu fiquei fazendo curso não, como é que fala? Pré-vestibular, né? Uhum. Foi ótimo, porque eu revisei meio que o meu ensino médio todo, e quando eu vi, eu acabei entrando para a fila de espera, mas eu era a 7ª da fila de espera. Mas aí eu fui com a cara e coragem, fiquei lá esperando até o último minuto para ninguém aparecer, que eu fui a última a entrar assim na turma, sabe? Porque eu não cheguei a fazer a prova de novo, né? Eu fiz uma prova só, aí não fiquei com uma média assim para passar direto, fiquei na lista de espera. E aí fiquei estudando muito para conseguir. Depois, não, certeza, não passei agora, mas na próxima eu passo. Mas acabou que eu consegui nos últimos segundos, assim. Que ótimo. E essa Eu entrei bagagem. bem nova também, né? Eu tinha 17 anos quando eu entrei. Aí eu só fiz 18 em novembro. Assim. Então também tava naquela assim, eu sei que eu ainda tô nova, não tenho que ficar tão grilada. Mas eu fiquei feliz pra caramba de ter conseguido na primeira turma também, né? Sim, com certeza. E essa bagagem acadêmica que você tem ainda, ajudou na UFRJ? Te influencia de alguma forma agora? Sim, com certeza. Porque fazer parte de um colégio que era vinculado a uma universidade é uma estrutura totalmente diferente, né? Então, eu já tinha contato com certas estruturas, né? Até a questão de ter feito prova para passar para o ensino médio, né? Já era uma coisa que depois já fez uma prova para passar para a faculdade, então já tinha essa construção. E fora assim que eu não sei se você conhece o Setur, mas quem conhece assim, parece que lá é uma escola da vida, assim. Então lá eu tive assim, independente da estrutura do lugar, eu aprendi muito a me virar sozinha, a conhecer, a saber ali transitar nas estruturas de uma universidade e tudo mais, tinha acesso a várias questões da rural também. Então, eu já cheguei meio que na UFRJ me sentindo em casa, né? Eu já sabia meio que como que funcionava, já tinha um pouco aquela destreza, então, assim, por isso que eu realmente fui muito apaixonada pelo meu tempo do Setu, sou muito apaixonada também ainda, né? Também pela UFRJ, então tudo parecia que estava batendo assim com o que eu queria, sabe? Foi uma experiência bem, como eu posso dizer, intrínseca, sei lá, bem forte assim na minha vida. Então, eu só acho que complementou um ao outro, fora essa questão da hotelaria em si, né? Esses conceitos da hotelaria, esses conceitos até em contato, por exemplo, com artigos científicos. Não sei se em todos os ensino médios as pessoas leem artigos científicos, né? Então, assim, é bem diferente como que é apresentado as coisas para você, né? É. E você sempre quis ser confeiteira, seguir essa parte de doce? Não, não. Eu nunca tive muito essa coisa de doce, não, para ser sincera. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, o pessoal falava muito, eu quero ser chefe disso, eu quero fazer aquilo. Eu ficava meio só vivendo ali, que estava fazendo e tal. Eu gostava muito dessa parte acadêmica. Eu lembro que eu até pensei muito em virar professora, ou algo tipo, fui monitora, participei de iniciação científica no NUTES, então lá tinha muito essa pegada assim da pedagogia, né, do fazer, dos saberes e tal. Então eu fiquei tendendo mais para esse lado. A escolha do doce foi muito prática, para ser bem honesta. Assim, eu lembro que a gente pensou, que eu digo que eu comecei a empresa com o meu ex-marido, que ele também na época fazia gastronomia. Então a gente pensou, vamos fazer alguma coisa. A gente pensou em food bike, porque a gente só tinha um cartão de crédito com um limite X. Ele falou, vamos usar esse limite e começar a empresa. Não façam isso. E aí a gente falou, vamos fazer doce, porque vai ser. Tem uma. Eu lembro muito que a gente pensou nisso. Tem um risco, né, alimentar mais baixo. Porque você imagina, você fazer uma coisa com carne ou mexer com coisa salgada, e a gente se preocupar muito com a refrigeração, com a questão de toda essa manutenção ali, né? Então ia ser um custo mais alto para a gente não queria de jeito nenhum correr qualquer tipo de risco nesse sentido. Então a gente pensou no doce por ser mais prático e por a gente começar com um valor inicial mais baixo na nossa visão, né? Então foi isso. Aí conforme eu sempre gostei muito de comer doce, essa é a verdade.
E depois eu fui me encontrando na confeitaria por eu ser uma pessoa muito metódica. Então, eu gosto das coisas assim, muito pesadinhas e tal. Eu amo cozinhar comida salgada também. Eu amo a minha comida de verdade. Eu acho que eu sou muito boa também na comida salgada. Mas, sei lá, eu acho que a confeitaria, assim, eu gosto muito dessa coisa do controle, sabe? Então, tipo assim, eu estou fazendo, tem tantos gramas e você vai fazer tantos gramas e vai sair igual, entendeu? Isso, para mim, é uma coisa que me deixa mais focada no trabalho. Se eu acho que eu ia ficar muito pilhada se a minha receita a pessoa fosse fazer e ficasse diferente, que botou uma pitada de sei lá o que a mais, sabe? Ia ficar mais preocupada, assim, com isso. Então, isso é legal. E aí eu vi também essa oportunidade. É bem... Agora foi eu que fiz barulho aqui. Pode colocar. Isso é uma coisa bem importante. Quando a gente pensou em abrir a Food Bike, né, na época que é Food Bike, a gente falou, vamos lá numas feiras, estava na época aquela feira de food truck e tal, e vou dar uma pesquisada. Todos os lugares que a gente ia, tinha uma bike vendendo brownie, e eles falavam que era com chocolate belga. Todas as feiras. E aí, você quer provar o brownie de chocolate belga? Eu falei, caralho, mas por que tem que ser belga? Só porque é belga que é bom, isso aqui. Eu lembro que isso me incomodou muito, assim. Então, isso foi o que falou assim, bora fazer, mas vamos fazer valorizando o Brasil e a gente vai dar o brownie também, igual todo mundo dá, mas vai falar que é brasileiro, entendeu? Então, assim, isso era a primeira coisa. A pessoa chegava na bike, a gente tava com uma bandeja, você quer provar um brownie? A gente fez com chocolate brasileiro. Desde o primeiro dia que a gente inaugurou a bike, entendeu? Então, assim, o primeiro dia da bike era isso, era brigadeiro de açaí, que até hoje eu tenho no cardápio, brigadeiro de maracujá, tinha churros na época, né? Brigadeiro tradicional no granulado, igual a mãe fazia. Desde assim, a oportunidade que a gente tinha de introduzir isso para as pessoas foi isso que brilhou os olhinhos de então vamos fazer assim, sabe? Incrível. E como você mantém a qualidade dos seus produtos com essa alta que está tendo no preço dos alimentos agora? Principalmente agora, né? Isso tem sido, assim, acho que meu principal desafio, porque qualidade, para mim, né? Acho que a gente aprende muito isso na gastronomia, que você não tem como chegar no resultado final sem que seu produto, né, seu ingrediente seja de qualidade. Então, tanto que por isso que é uma questão também que eu não nomeio os meus brigadeiros como brigadeiro gourmet. Muita gente fala isso, né? Até criou isso, a Juliana Motter, eu acho Motier, não sei não lembro como é que fala sobre o nome dela. E eu fui até ela, a Maria Brigadeiro, que é a empresa dela lá em São Paulo, e isso, eu lembro que até hoje, assim, a primeira coisa que eu falei, nossa, foi isso, a gente entrava, tinha um vidro, e você via as pessoas lá dentro fazendo o brigadeiro. Então, esse era o meu sonho, foi a primeira, eu olhei aquilo ali e falei, é isso que eu acho que tem que acontecer, e é isso que eu consigo fazer aqui hoje. Então, assim, se você chegar hoje aqui, você fala, eu quero essa caixinha aqui de brigadeiro. A gente fala assim, você pode esperar 10, 15 minutinhos que a gente vai enrolar aqui na hora para você. É assim que funciona, entendeu? Então, foi isso que tinha lá nela. E ela, claro, assim, dos primórdios dessa questão toda do brigadeiro, colocou essa nomenclatura de que gourmet era porque era feito com ingredientes selecionados, com ingredientes de melhor qualidade, né? Porque antigamente a gente tinha muito essa noção de que brigadeiro era leite condensado, margarina e Nescau, né? Um achocolatado, assim. Então, ela já estava utilizando manteiga sem sal, chocolate em barra e tal. Mas, assim, para mim, dentro da minha empresa, isso não é uma coisa que me diferencia dos outros, porque na minha empresa esse é o patamar que a gente começa, assim, é a base. O meu produto tem que ser de qualidade. Então, assim, realmente eu não trabalho hoje com nenhum tipo de achocolatado, não trabalho com margarina, nada disso, nunca fiz. Então, não julgo o meu brigadeiro como gourmet, né? Eu julgo como brigadeiro, é o brigadeiro que a gente faz na brada, é essa forma da gente trabalhar. Então, aí eu continuo, né? Viajei aqui. Então, assim, isso é bem difícil. Eu acho que uma coisa que eu até sinto que eu peco um pouco, né? Que eu estou procurando agora colocar isso mais em ênfase, assim, é muita comunicação, né? Como a gente comunica o produto, como a gente tem um relacionamento com o cliente, do cliente entender e falar e saber desses pormenores. Então, assim, quando o cliente entra na cozinha, ele entende o que está acontecendo, porque ele vê os ingredientes aqui expostos o tempo todo. Então, já traz uma outra ideia. Então, assim, teve inclusive um cliente essa semana que ele entrou, comprou um brigadeiro. Mentira, ele entrou, chegou, ele olhou e ele achou caro o brigadeiro, né? A gente tinha algumas unidades aqui, assim, a pronta entrega. E aí ele decidiu comprar. Comprou e foi embora. No outro dia ele voltou. Ele falou, olha, eu entrei, eu achei caro, mas eu achei curioso, achei interessante ver vocês aqui, tal, o conceito,
e eu comprei e eu achei incrível. Então, assim, eu estou voltando hoje porque eu comi e eu senti a qualidade do produto que vocês estão fazendo. E é difícil, porque eu acho que a cultura do brasileiro ainda é muito essa visual da doceria, de entrar e, ai, que lindo, vou tirar foto para postar no Instagram. E quando lá na Europa, né, que foi dessa minha consciência, assim, que eu fui criando com os estudos que eu fiz durante a faculdade, tem muito essa valorização de você entrar numa taberna que não tem nada e você saber que ali é bom, porque aquela tem ali toda uma cultura ali milenária que as pessoas reconhecem aquilo. Elas vão entrar no meio da cozinha de alguém e vai ver a pessoa fazendo e vai reconhecer aquele saber, né? Que tem muito essa coisa do ofício, né? Que no francês eles usam muito métier, né? E que acho que a gente não tem muito essa diferençazinha de entender o seu ofício, né? E sim muita profissão, trabalho e tal, o negócio de uma forma mais abrangente. Então, eu tento, né, muito valorizar isso e dar essa... E educando mesmo o cliente, sabe? Educando o cliente devagarzinho para ele entender. Ah, beleza, a Brada faz assim. Outra coisa também, a gente mexe tudo na mão. Os brigadeiros são todos mexidos na mão. Hoje a gente tem milhões de panelas que mexem sozinha, né? Mas para mim não chega no ponto. Eu não gosto, eu não uso creme de leite na receita, porque eu acho que fica muito diferente do brigadeiro tradicional, né? Então, assim, tem vários. A gente não enrola o brigadeiro numa máquina, como algumas pessoas fazem, é enrolado na colher mesmo, aquela coisa de pegar a colher e enrolar. Então, isso realmente é valorizado aqui. Eu acho que isso sair disso descaracteriza o artesanal, a doçaria, toda essa cultura que o Brasil tem em volta do brigadeiro e de outras questões, que manter isso vivo é uma forma de eu levar esse meu trabalho à frente. Então, o cliente precisa entender isso e falar, ah, beleza, eu pago a mais por isso. Né? Como se fosse qualquer coisa artesanal, né? Agora até teve aquela questão do caderno da Cícera, não sei se você chegou a ver. Acho que não. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, saiu um caderno da Cícero no Mais Você, e aí eu acho que foi... Qual é o nome da menina que apresentou Mais Você, gente? Esqueci. Que apresenta mais você? Ana Maria? Ana Maria, esqueci, tá? Eu ia falar Hebe, ó, nada a ver. Eu sou ótima com o negócio de televisão. Aí a Ana Maria falou assim, gente, R$100 um caderno só porque tem uma oncinha? Que isso? E aí, né, o pessoal da Cícero respondeu isso de uma forma incrível, fizeram todo um vídeo mostrando os processos manuais, que eles são totalmente manuais, que a oncinha, né, era de um artista brasileiro, que eles tinham feito parceria e tudo mais. Então, assim, é meio que isso assim, que eu quero fazer, né? Até hoje eu faço isso, eu tenho algumas... Eu quero melhorar isso, na verdade, essa questão da identidade, comunicar melhor toda essa valorização que a gente faz por trás, porque às vezes a pessoa vai ver isso. É um brigadeiro. Tem preço mesmo, é tudo isso, entendeu? E essa comunicação muda a visão do cliente. O cliente olhar e falar, olha como é que é produzido. Olha aqui, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas estão empregadas, quantas pessoas que, por exemplo, todo mundo brinca aqui, né? O cliente entra, ele ouve o que a gente está conversando, ele participa da nossa conversa, ele vê que a gente está tomando café e, sabe, vê como é que está o clima aqui dentro da empresa. Ele vê que é uma empresa que a pessoa está ali pé da vida de estar trabalhando, cansado, se sentindo explorado, se sentindo desvalorizado, né? E cada vez mais essa é o que me faz continuar, porque se não fosse isso, talvez pelas dificuldades financeiras, econômicas mesmo, eu já teria desistido já. Nossa, eu achei muito nobre assim, seu trabalho, tipo, muito incrível. Infelizmente, nossa entrevista está chegando no fim, vou ter que encaminhar ela para o final, senão dava para a gente já entrar em um monte de assunto diferente aqui e ficar Pois é, filme abrimos 3 vários horas. parênteses. Não, mas assim que é bom, é incrível. Queria te agradecer de novo pelo seu tempo. Queria abrir para você fazer algum comentário, onde é que a gente pode te achar nas redes sociais, como é que a gente pode entrar em contato com você. Claro, eu que agradeço, é sempre um prazer, como eu falei no início, né? Tentar devolver, né, um pouquinho de tudo isso que eu tive da UFRJ, então eu estou sempre aberta para o que vocês precisarem. Isso é uma coisa que eu gosto de falar também. Dou muito apoio para quem precisa, quer entrar para a faculdade, sempre manda mensagem lá no meu Instagram, ou eu quero aprender, quero conhecer confeitaria, vir aqui e tudo mais. Então, assim, eu estou muito aberta a isso.
Então, quero deixar, né, esse convite, essa abertura para quem quiser tirar qualquer dúvida ou perguntar qualquer coisa sobre a faculdade, sobre a confeitaria, o que quer que seja. E vocês podem encontrar o Instagram da minha empresa no Instagram, @docariabrada, porque é de doçaria, só que sem cedilha. Mas se jogar só Brada lá, já acho que é BRADA. E lá a gente tem um trabalho bem legal também em relação às redes sociais, de tentar mostrar um pouco desse trabalho. E eu amo que as pessoas me mandem coisas brasileiras para eu conhecer. Porque eu fico assim, é tão incrível, tão rico. Então, às vezes, tem cliente que me manda um artista, tem cliente que me manda um artesão, me manda uma história sobre alguma coisa do Brasil. Então, isso é até uma coisa que eu, todo dia de manhã, assim, o meu bom dia, né? É alguma coisa brasileira que eu quero mostrar para as pessoas. Às vezes eu mostro algum artista, às vezes eu mostro algum lugar, né? Eu boto, a gente conhece, já viram esse lugar e tal. Então, assim, eu amo quando me mandam isso também, tiver alguma ideia, eu lembrar de alguma coisa, algum ingrediente, assim, eu vou adorar ter essa vivência também com vocês. Lindo, lindo. Fico realmente emocionada de ouvir você falando assim, mas, enfim, muito obrigada mais uma vez, gente. E é isso, acompanhem nosso trabalho, fiquem de olho nos próximos Café com Ex que a gente vai lançar, vejam os antigos, curte, compartilhe o nosso vídeo com todo mundo, com quem você acha que vai se interessar ou com quem você acha que vai agregar. E é isso, até o próximo Café com Ex. Tchau, tchau. Tchau.